Aos 80 anos, a minha vida se modificou. Tive que sair da Rede TV devido à pandemia e eu acabei seguindo por um caminho que eu já tinha imaginado percorrer, de fazer o Jornal do Boris na internet. Mais recentemente, fui contratado como comentarista da CNN. A minha manhã estava totalmente ocupada, mas a tarde e a noite estavam livres. Eu acho que ter 2 períodos do dia para fazer nada é muito tempo vazio. Aí eu resolvi prestar vestibular e estudar veterinária, um desejo que eu tinha há muito tempo, materializado por um amor e uma grande curiosidade pelos animais. Qual é a idade limite para se realizar sonhos? Não existe idade quando o sonho é um propósito. Boris Casoy tem uma carreira consolidada na TV há mais de 50 anos, mas ainda é um calouro nos bancos da Faculdade de Veterinária. Conheça a história que fez Boris Casoy voltar para as salas de aula aos 80 anos para realizar um sonho. Ouça, no final do episódio, as reflexões do rabino, escritor e dramaturgo Newton Bonder, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Planai. Ouça e reconecte-se. Até os 9 anos de idade, eu praticamente não andei. Eu e a minha irmã gêmea tivemos poliomielite, uma doença para a qual não havia vacina naquela época. Foi em 1942. A minha família tinha uma boa condição financeira e a minha mãe nos levou para os Estados Unidos, onde fomos operados. O problema foi remediado e eu fiquei com poucas sequelas, mas eu praticamente perdi a minha infância. Naquela época, a psicologia era uma coisa associada à loucura. Então, como não era hábito, eu não tive nenhum auxílio psicológico para lidar com a minha paralisia. Nada, absolutamente nada. Quando eu entrei na adolescência, lá a partir dos 13, 14 anos, eu me tornei um garoto problema. Eu fazia o que eu queria, era birrento, era briguento e não estudava muito bem. Na minha cabeça, eu estava recuperando o tempo perdido, fazendo tudo o que eu não tinha podido fazer antes. Eu não era malvado, mas era agitado, não me adaptava às restrições da época. Saía de casa sem autorização da minha mãe, pegava a bicicleta e ia longe. A bicicleta equivalia a um par de asas. Jogava futebol na rua, o que na época era algo muito grave, perseguido pela polícia porque a vizinhança reclamava. A minha mãe achava que era coisa de moleque da rua, uma expressão muito forte naquela época, muito próximo de marginal. Ao mesmo tempo, dentro daquela desobediência que levava à marca da polio, curiosamente foi brotando dentro de mim um interesse pelos mistérios do universo, pela busca da presença divina. E esse interesse se materializava na contemplação da natureza e numa estima muito grande por animais. A gente não tinha nenhum bicho em casa, porque a minha mãe não era grande apreciadora da companhia deles. Ela acreditava que os animais transmitiam doenças, um tabu antigo.
Ela gostava de bichos, achava que eles tinham que ser bem tratados, mas longe de casa. Só depois de adulto eu fui ter animais de estimação. Cachorro, gato, coelho. Eu gosto de todos os bichos e me esforcei e me esforço para compreendê-los melhor. Na minha casa eu tenho um quintal grande e não deixo matar nenhum bicho. Teia de aranha eu nem desmancho. Se você entrar em alguns cantos, vai achar que ninguém limpa a minha casa. Eu não trato a aranha como um animal doméstico, mas eu a respeito e admiro. Cobra eu também nunca mato, eu espanto, mesmo as venenosas, e como há cobras venenosas neste planeta. Eu só procuro evitar animais que são prejudiciais ao ser humano, tipo pernilongo, barata, etc. Aí não tem jeito. A companhia dos bichos me dá uma grande satisfação. Hoje eu tenho 2 cachorros. A Neguinha, que é pretinha, adotada, ela é uma princesa inteligente e muito boazinha. Quando troveja, ela pede para ficar comigo e dorme no meu quarto. Há uns meses, adotei outro cachorrinho que um amigo meu encontrou perdido na rua. É o Bimbo, um vira-lata caramelo. Ele chegou esquelético, sujo, mancando de uma pata e agora está lindo e nós estamos tratando as feridas dele. Ele é muito matreiro, é muito moleque e já se adaptou muito bem na casa. Foi desse amor pelos bichos que veio o interesse de estudar veterinária numa fase da vida que eu tinha muito tempo livre. Ainda estou no começo do curso, então as disciplinas que são básicas são as mais difíceis. Pelo menos é isso que me dizem. 2 delas são particularmente desafiadoras para mim: química e biologia, porque eu sempre fui um aluno mais voltado para as ciências humanas. Cursei o clássico, como se chamava, um pedaço do curso médio quando eu era adolescente. Biologia tem sido muito mais fácil de eu me adaptar. Eu busco material de estudo na internet e em livros. Me interessei aí pelo corpo humano também e fui pesquisar o assunto por curiosidade. Já química não me desperta nenhum interesse. Eu sei que ela é necessária, mas não é algo que eu vá lidar diretamente no dia a dia. Essa matéria eu só estudo para passar de ano mesmo. Por causa da pandemia, as aulas têm sido online, nessa experiência nova de educação pela internet. Claro que não é voltar aos bancos escolares integralmente, inclusive tendo uma relação com os outros alunos e com os professores. Eu estou lidando com imagens, não com as pessoas. Eu sinto falta desse contato olho no olho e, evidentemente, só conheço a turma de maneira virtual. Mas, por enquanto, tem que me conformar, tem que ser assim. Eu estudo no turno da noite, que vai das 19 até as 22 horas. No começo, por causa da notoriedade, a minha presença causou um pouco de surpresa na turma. Mas o pessoal, aparentemente, já está se acostumando, inclusive os professores. Quando a gente puder ter as aulas presenciais, acho que vai haver um momento de curiosidade. Mas depois eles vão acabar percebendo que eu não sou nenhum ET.
Eu não sou o primeiro da classe, eu sou apenas um estudante mediano. A vantagem é que eu estudo porque eu gosto, para satisfazer as minhas curiosidades, não para exercer uma profissão. Se eu fosse trabalhar como veterinário, o que vai ser meio difícil, a minha predileção estaria com os animais silvestres. O bicho doméstico exige cuidados, enquanto o selvagem se vira e sobrevive por meios próprios. Por isso eu tenho uma grande admiração por eles. O curso está me dando uma grande satisfação pessoal, ocupando o meu tempo e me trazendo novos desafios. Eu sei que se eu ficar parado, eu me encaminho para um processo depressivo. Uns anos atrás, eu comecei a sentir um vazio que surgia especialmente aos sábados e domingos. Procurei meu médico e descobri que eu não tinha nada de patológico, mas era o que ele chamou de melancolia, que sim poderia evoluir para uma depressão. O ser humano é sociável e, por isso, se isolar é remar contra a natureza. A gente não foi feita para ficar parado. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos como narrador esportivo numa emissora de rádio e nunca mais parei, nunca mais. Fui editor-chefe da Folha 2 vezes, somando 8 anos. É uma função muito pesada que eu desempenhava com grande vontade. Depois foram mais de 30 anos como âncora de telejornais, numa rotina puxada, mas da qual eu sempre gostei, sempre tive prazer. Aliás, eu nunca trabalhei com uma atividade que eu não gostasse muito. Para mim, trabalhar não é muito distante de lazer, mas com responsabilidade. Mesmo depois que eu parei de apresentar um jornal diário, eu não fiquei parado. Me tornei um youtuber e, mais recentemente, comentarista da CNN. Foi uma surpresa o convite. Eu acho que a pessoa, se ela tem uma mínima condição física e mental para seguir uma atividade profissional, ela tem de continuar. Eu não suportaria psicologicamente ficar sem fazer nada. Quando você tem uma profissão da qual você gosta, sente falta do exercício dela. E também eu tenho o conceito de que essa aposentadoria de você ficar de chinelo na praia, passeando ou deitado numa rede é uma espécie de morte em vida. O trabalho me dá prazer e implica um monte de coisas, tipo de relações pessoais, compromissos e objetivos. Objetivo é preciso ter objetivo, é preciso ter um desafio. Se alguém não tem onde trabalhar, pode se voluntariar em alguma instituição. A pessoa vai se sentir mais feliz e realizada. Vai dormir sabendo que trabalhou para ajudar o próximo. Isso não é só bom, é espetacular. Eu acho que aquele cara que fica só com seus pensamentos abre um portal para a depressão. A gente precisa ter uma atividade, repito, um desafio no nosso dia a dia. Entre ser cauteloso e encarar um desafio, eu sempre na minha vida toda optei pelo desafio. E vou continuar assim, vou continuar com essa opção.
não quer dizer que eu vá jogar dinheiro pela janela, mas, claro, assumir as opções possíveis, sem assumir riscos. A velhice, por enquanto, não me fez ter uma vida mais recolhida, mais calma, não. O que eu sinto e lamento é a decadência física, que chegou muito recentemente e de maneira acelerada. É inevitável. O corpo não responde com a mesma presteza. Eu ando mais devagarzinho, tenho medo de cair, medo de escorregar no banheiro, tomo mais cuidado para descer as escadas, mas eu sei que esse processo é um processo normal e sabia que algum dia ele viria. Por isso, faço exercícios e tento manter uma alimentação adequada para atrasar um pouco mais essa perda física. A minha mente é a mesma e a memória aparente está boa, pelo menos por enquanto. Tenho os mesmos esquecimentos que eu sempre tive, uma dificuldade de reter nomes, mas não apareceu nada de novo. Olha, ter uma atividade profissional ajuda a manter a minha cabeça e a minha memória em ordem. Eu tomei uma decisão de que, enquanto eu puder fazer alguma coisa, vou fazer. E eu recomendo o mesmo para quem entra nos 60, 70 anos. A cabeça boa, na minha opinião, faz o corpo sadio. E o corpo sadio faz a cabeça boa. Muito linda a iniciativa do Boris, não só de iniciar este novo projeto, mas de torná-lo público, abrindo a possibilidade para tantas pessoas de imaginar reinvenções e mudanças em nossa realidade longeva. Os humanos ganharam cerca de 20 anos em média em sua expectativa de vida e há espaços existenciais novos a serem cobertos. A aposentadoria, como Boris aponta, era um grande sabático com prazo de validade. Mas não é o mesmo em nossos dias. O ser humano pode fazer terapias ocupacionais por um tempo, mas não por décadas. E o ser humano precisa sentido e propósito, condições para não estar condenado a viver de forma torturante e humilhante. Várias universidades mundo afora já ofereceram programas de reinvenção de carreiras, motivadas não por desagrado, mas porque as pessoas de alguma forma se graduam de certa função. Sempre digo que as coisas não necessariamente terminam, trabalhos ou relações, mas nos graduamos delas. E se a memória e a destreza não são as mesmas do primeiro vestibular, a experiência e a vivência neste segundo lhe conferem outra qualidade. As sequelas da polio e as sequelas dos desgastes do viver se impõem mais sobre o corpo do que sobre a mente. E como Boris diz, há sim que se cuidar, mas para não cair e não levar tombos. Mas para a cabeça é o contrário. Ela nunca foi tão potente em entendimento sobre o viver e a vida. Dar-lhe espaço para aventuras radicais não é contraindicado, muito pelo contrário. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com.br.